E aí, pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Esse é o canal Fivel. Meu nome é Lidiane Christ e no vídeo de hoje nós vamos falar de um grande herói da mitologia grega. Sim, o Hércules. E mais especificamente, vamos ver quais foram os famosos 12 trabalhos de Hércules. Então, assim, segura só um pouquinho essa curiosidade e antes de começar o vídeo, solta a vinheta, DJ. 3, 2, 1. O Hércules, ele era filho de Zeus com a mortal Alquimena. Então, isso conferia a ele apenas o status de um semideus. E mesmo sendo apenas um semideus, ele era conhecido por ter uma força extraordinária. Mas qual que era o problema dele ser filho de Zeus? Simplesmente porque Zeus, ele era casado com a Hera e achava que de vez em quando era uma boa ideia ele se envolver com uma mortal e ter um filho. E qual foi o grande problema disso? Desde que o Hércules nasceu, a Hera perseguia ele dia e noite. E simplesmente, em um dos seus ataques de ciúmes, por causa de tudo que Zeus aprontava, ela fez o Hércules enlouquecer. E como consequência disso, ele simplesmente matou a sua família, matou a esposa e matou os filhos. Quando o Hércules volta a ficar lúcido, ele fica muito triste e desolado por tudo que aconteceu. E para se redimir dessa tragédia, que assim, nem foi culpa dele, foi culpa da doida da Hera, por causa de tudo que Zeus aprontava, o Hércules foi até o rei Euristeu e esse rei ficou incumbido de simplesmente dar 12 tarefas para o Hércules, que eram quase impossíveis de serem cumpridas. E se o Hércules conseguisse cumprir todas, ele ia conseguir se redimir dessa catástrofe que foi ele acabar matando toda a sua família. E agora nós vamos ver quais foram esses 12 trabalhinhos que o Hércules teve que fazer. O primeiro trabalho de Hércules foi matar o leão de Nemeia. E qual que era a grande pegadinha desse primeiro trabalho? Não bastasse ser um leão, esse bicho ainda tinha a pele impenetrável. Então, não interessa a arma que o Hércules pegasse na mão, ela não resolvia para dar um fim nesse leão. Então, com a sua grande força, o Hércules teve que estrangular o bicho com a sua mão para conseguir cumprir essa primeira tarefa. Será que foi daí que nasceu o famoso mata-leão, tão conhecido nas artes marciais? Assim, o Hércules já começou seus 12 trabalhinhos tendo que penar. Matar a Hidra de Lerna foi o segundo trabalhinho do Hércules. E qual que era o problema desse bicho? Cada vez que você cortava uma cabeça, aparecia duas cabeças no lugar. E não bastasse isso, o sangue e o hálito desse bicho, eles eram venenosos. Para conseguir cumprir essa segunda tarefinha, o Hércules precisou da ajuda do seu sobrinho Iolau. Porque cada vez que ele ia lá e cortava uma cabeça, o seu sobrinho botava fogo aonde ele cortou, porque cauterizava o local e não ia nascer uma nova cabeça. Essa hidra, ela foi muito importante, porque o Hércules banhou algumas de suas armas no sangue dela, para que essas armas ficassem mortalmente venenosas. Nos próximos trabalhinhos dele, a gente vai entender o porquê foi tão importante ele ter feito isso. Essa hidra realmente é uma praga. Parece erva daninha. A gente arranca um e nasce uns 100 no lugar. Escreve aí nos comentários, será que vocês dariam conta de dar fim na hidra de Lerna? Capturar a corça de Serineia foi o terceiro trabalho de Hércules. Essa corça, ela era extremamente veloz e, para além disso, ela era sagrada para a deusa Ártemis. Então, para fazer esse terceiro trabalhinho, o Hércules
não ia poder simplesmente usar sua força bruta e dar fim nesse animal. Ele teve que usar toda a sua inteligência. Ele passou um ano inteiro perseguindo essa corça para ver como que ele ia capturar sem matar o animal. E então ele teve a brilhante ideia de fazer uma armadilha no templo de Artemis. Então, quando a corça entrou no templo para poder descansar, porque em algum momento esse bicho tinha que parar, o Hércules simplesmente jogou uma rede que estava ali na armadilha para esse animal. E foi assim que ele conseguiu cumprir a sua terceira tarefinha. Capturar o javali de Erimanto foi a quarta tarefa do Hércules. Esse animal, ele era gigantesco e extremamente violento. Para vencer ele, o Hércules precisou de muita persistência e força de vontade. Ele perseguiu esse animal por muito tempo, até conseguir cansá-lo. Então ele encurralou ele numa montanha que era um pouquinho escorregadia e acabou derrubando o animal de lá de cima. Essa daí, não sei se fica na conta do Hércules, se não fica, mas ele cumpriu a sua quarta tarefa, que era simplesmente dar um fim nesse javali que só estava causando problema. A quinta tarefa do Hércules foi limpar os estábulos de Algias. Algias, ele era um rei e ele simplesmente tinha o maior rebanho de toda a Grécia. E assim, só tinha um probleminha nos estábulos dele. Os estábulos não eram limpos há mais de 30 anos. E para limpar esses estábulos, o que o Hércules fez? Vamos na vassourinha, no rodo, no balde, talvez numa vape? Não, né, meu amor? Porque a gente tá falando de um semideus. Ele simplesmente desviou o curso de um rio para poder limpar um negócio que há 30 anos não via uma água com uma escovinha. Tem gente aí que, se olhar o quarto, talvez também vai precisar desviar ali um rio para conseguir limpar. Eu quero saber se alguém se identificou com essa tarefinha do Hércules. Eu acho que no mundo de hoje, com certeza foi a tarefa mais próxima aí do que algumas pessoas já passaram. Matar as aves do lago Estinfano. As aves que ficavam nesse lago, elas simplesmente tinham o bico e as penas de ferro. Então, como que você faz para penetrar a pele de um animal desse? Para fazer esse sexto trabalhinho, o Hércules teve que usar toda a sua inteligência. E para isso, ele precisou da ajuda de Hefesto, que criou para ele algumas castanholas de bronze. E essas castanholas faziam um barulho ensurdecedor. Então, o Hércules usou elas para simplesmente fazer as aves saírem do pântano, onde elas ficavam ali, ó, camufladinhas. Então, quando as aves escutavam aquele barulho horroroso e iam alçar voo, o Hércules simplesmente atirava nela as flechas que estavam com, quem lembra? O sangue da Hidra que ele matou no seu segundo trabalho, hein? Eu falei que a gente ia ver mais dessa Hidra de novo. E ó, garanto que não para por aí. Escreve aí nos comentários se o Hércules realmente foi inteligente. E isso é bom para provar que nem sempre só a força bruta vai resolver os problemas que a gente tem. O sétimo trabalho que o rei Euristeu deu para o Hércules foi capturar o touro de Creta. Esse touro, ele era extremamente furioso e destrutivo, o que fazia com que ele aterrorizasse toda a ilha de Creta. Para fazer esse trabalho, dessa vez, não foi na base da inteligência, não. O Hércules foi força física e porradaria, porque ele saiu no braço com esse touro. E no final de tudo, dominou o bicho pelo chifre. Depois de conseguir fazer isso, o Hércules montou nesse touro e levou o bicho de Creta até Argólida, que foi aonde ele simplesmente despachou o animal. Esse trabalhinho de Hércules prova pra gente que nem sempre só a inteligência vai resolver.
Às vezes, um pouquinho de força física é tudo que um probleminha precisa. Capturar os cavalos de Diomedes foi o 8º trabalho de Hércules. Esses cavalos, eles eram completamente selvagens e carnívoros, porque o rei, dono ali deles, simplesmente pegava ali seus prisioneiros e dava para os cavalos comerem. Hércules, quando ele chegou na Trácia, ele foi até os estábulos para libertar esses cavalos. E óbvio que rapidamente toda a guarda do rei percebeu isso. Então, para conseguir sair da Trácia, o Hércules teve que matar o rei Diomedes. E não bastasse isso, que fim trágico desse rei. O Hércules pegou o rei e deu ali para os cavalos terminarem de finalizar e dar fim neles. Então, como os cavalos estavam alimentados, agora eles estavam mais calminhos e felizes. E foi dessa forma, então, que o Hércules conseguiu pegar esses cavalos e levar até o rei Euristeu para conseguir finalizar o seu 8º trabalho. Obter o cinturão de Hipólita era o 9º trabalho de Hércules. Hipólita, ela era a rainha das Amazonas e ela havia ganhado o cinturão como um presente de Ares. Parecia dessa vez que o Hércules ia conseguir concluir um trabalho dele ali, ó, de boazinha, porque ele conversou com a Hipólita e ela gostou dele. Ela achou ele muito forte e corajoso. E por esse motivo, ela ia só entregar o cinturão ali pro Hércules sem lutar nem nada. Mas, obviamente, essa história tem um plot twist, porque nada poderia ser tão fácil assim. A praga da Hera, que simplesmente detestava o Hércules desde que ele nasceu, se disfarçou de Amazona e começou a plantar uma mentirinha aqui e outra ali. Ela começou a falar para todas as Amazonas que o Hércules, na verdade, estava ali porque ele queria sequestrar a Hipólita. Obviamente, as Amazonas ficaram muito pistolas e foram para cima do Hércules. O Hércules, não sabendo que a Hera que tinha armado tudo isso, achou que a Hipólita estava mentindo para ele, matou a Hipólita e pegou o cinturão e saiu, ó, fugido. Realmente, às vezes, uma mentira bem contada pode causar muitos problemas, principalmente se todos os envolvidos não vão conferir o que aconteceu. Pegar os pomos de ouro foi o 11º trabalho de Hércules. E o que eram esses pomos? Esses pomos, eles eram frutas mágicas. Só que dessa vez, o Hércules sabia que ele não ia dar conta sozinho, porque essas frutinhas, elas eram extremamente bem guardadas. Então, ele teve que usar toda a sua inteligência e a sua lábia para convencer o Titã Atlas a ajudá-lo. Esse Titã, ele simplesmente foi condenado a ficar segurando os céus com as mãos. E o que o Hércules fez? Foi lá, passou uma labiazinha, convenceu esse Titã. Então, o Atlas foi pegar as frutinhas que o Hércules precisava. E, enquanto isso, Hércules ficou ali no lugar do Atlas, segurando os céus com as mãos. Quando o Atlas voltou com as frutas ali para perto de Hércules, ele não queria mais segurar o céu com as mãos, não. Porque assim, a liberdade cantou pro Atlas e ele percebeu que ficar igual um bobo segurando os céus não era o que ele queria. Então, mais uma vez, o Hércules teve que usar toda a sua inteligência. Ele falou: belezinha, Atlas, eu fico aqui no seu lugar. Só faz um favorzinho pra mim. Segura só um pouquinho aí os céus que eu vou aqui arrumar meu manto. Quando o Atlas achou que só ia dar uma ajudazinha rapidinho pro Hércules, o Hércules, ó, pegou as frutinhas mágicas que ele tanto precisava e sumiu no mundo. Quase que nesse 11º trabalho, o Hércules cai numa roubada pior ainda. Ia ter que ficar ali, ó, o resto da vida segurando os céus com as mãos. Hércules é a prova de que, às vezes, ser inteligente é muito melhor do que ser forte. O 10º trabalho de Hércules foi buscar os bois de Gerião. Gerião, ele era um gigante de 3 corpos e 3 cabeças. E ele era dono de alguns bois sagrados que o Hércules precisava capturar. E para fazer isso, o Hércules teve que matar
o Euritão, que era o pastor que cuidava ali desses bois, teve que matar o Orto, que era um cão medonho de 2 cabeças, que também estava protegendo esses bois. E óbvio que para finalizar, ele teve que matar o gigante Gireão. E para matar esse gigante, mais uma vez, a Hidra fez toda a diferença. Porque o Hércules usou uma de suas armas que estavam banhada no sangue da Hidra e matou o Gireão para conseguir pegar esses bois sagrados. Capturar o cão Cérbero foi o 12º e último trabalho de Hércules. Esse cão era um cão assustador de 3 cabeças que guardava lá o submundo. Então, para começar esse rolê todo, o Hércules teve que convencer o Ares, que é o rei do submundo, a deixar ele capturar esse cão. Tudo bem, ele conseguiu essa primeira etapa, mas é óbvio que não ia ser tão fácil assim. Ares falou, beleza, quer capturar o meu cão? Eu até deixo, mas você não vai poder usar nada além das suas mãos. Então o Hércules, que não tinha escolha nenhuma, mais uma vez teve que sair na porrada com o ser mitológico, foi atrás desse cão, saiu com ele na mão e conseguiu subjugar ele no final. Então ele pegou esse cãozinho assustador e levou até o rei Euristeu. Mas quando o rei viu aquele cão, ele achou ele tão medonho e assustador que falou, Hércules, pelo amor de Deus, devolve ele lá pro submundo do Ares, que é o lugar dele. Vamos combinar que assim, o Hércules simplesmente nesse último trabalho pareceu um bobo. Eu quero que vocês escrevam aí nos comentários se alguma vez o chefinho de vocês ou alguém simplesmente pediu uma coisa e a hora que você entrega a pessoa fala, ai não quero mais. Vocês teriam coragem de fazer algum desses 12 trabalhinhos do Hércules? Escreve aí nos comentários. E também escreve qual desses 12 trabalhos que vocês acharam mais impressionantes. E se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Pega esse vídeo aqui, ó, e manda para aquela pessoa que você sabe que ama mitologia. Então, até a próxima! Vamos falar sobre os seus famosos, o hálito e o sangue, hálito e sangue. Teve que matar a Hidra. O Hércules precisou da ajuda. Tava bom, tava ótimo até esse infeliz desse avião decidir passar. Impressionante. Avião. E para além disso, ela era. Mas também tô com sede, bastante sede. Beba água, seus rins agradecem. E eu não consigo o resto. E enfim, por fim, e no fim, ele dominou esse bicho pelos chifres. Despachou o animal. Despachou, não é despachou. Oh, difícil falar, hein? Capturar os o cinturão pro Hércules sem uma luta. Cachorro velho, carro velho, moto velho. Obviamente, as amazonas. Não. Moto infeliz. Arrumar o meu manto, que ele tá aí um pouquinho desajustado. Não tá